Agora sim, voltamos a falar ao vivo no nosso estúdio em Campinas. O nosso quadro é o Seu Direito. Hoje vamos falar sobre separação e divisão de bens. Não é isso, Ju? Estamos de volta com você. Estamos de volta, Van. Olha, pessoal, aproveita para mandar um monte de perguntas. Estou aqui com o doutor Nelson Freitas, especialista em Direito Civil. A gente vai tentar responder o máximo possível, tá bom, gente? Então vamos lá. Olha, eu começo, doutor, com essa pergunta do Celso de Limeira. Ele fala assim: ele casou e tinha um nome limpo, não tinha nenhuma restrição. Ao longo do casamento, ele acabou adquirindo algumas dívidas com despesas do próprio casamento. Agora se separou e ele quer saber: e aí, a minha ex-esposa deve me ajudar a pagar essas dívidas, a limpar o meu nome, já que o dela continua limpo? Aí eu te pergunto, essa comunhão também é de bens e também de dívidas, doutor? A pergunta é muito interessante, Juliana. Por quê? Porque a grande preocupação são com os bens. Como será a divisão dos bens após o casamento ou após a separação do casal? Mas nessa hipótese, as dívidas também se comunicam. Se eles contraíram dívidas para o sustento do próprio lar, para o casamento em si, para a união deles, evidentemente que ambos serão responsáveis, sim, pelo pagamento dessa dívida, sem dúvida. Boa pergunta e boa resposta também. A gente tem uma outra questão relacionada às pessoas que casam depois de uma certa idade. Então, pessoa maior de 70 anos, quando resolve casar novamente, nesse caso, qual é o regime, a comunhão de bens que a lei determina, doutor? Achei isso bem curioso também. Sim, isso é interessante. Veja só, a própria Constituição, a nossa Constituição, prevê a proteção dos vulneráveis. Quais são os vulneráveis? São os menores, são os idosos. Então, nessa hipótese, um idoso casado com mais de 70 anos, obrigatoriamente, por determinação legal, deve prevalecer o regime de separação de bens. Tá? Deve prevalecer. Certo. Em relação ao nome, que é uma dúvida que a gente recebe muito também, você às vezes casa, quando você quer, obviamente, você começa a utilizar o nome do seu cônjuge, tanto os homens quanto mulheres. No momento dessa separação, como fica isso? Eu posso permanecer com o nome do meu ex-marido, se eu quiser? Outra pergunta interessante, veja só, com o casamento, um ou outro pode assumir o nome, porque a ideia era que só a mulher assumisse o sobrenome do homem. Hoje não, também o homem pode assumir o sobrenome da mulher. E quando do divórcio, quando da separação, eles têm o direito a permanecer com esse nome, a não ser que por uma decisão judicial, por uma sentença judicial, ou ele estará impedido de continuar usando o nome. E sempre nesta ação, se houver uma ação de discussão do uso ou não de nome, será considerado se haverá prejuízo para deixar de usar o sobrenome de um do outro. E a sentença é que decidirá se vai continuar usando ou não. Certo, doutor Nelson Freitas, especialista em Direito Civil, falando sobre separação judicial, como fica a questão dos bens. Muito obrigada, doutor, por mais uma vez estar aqui com a gente, esclarecendo essas dúvidas. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Muito obrigado. Volte sempre, doutor. Obrigado a você de casa que também participou e nos ajudou a conduzir aqui esse bate-papo. Van, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Ju. Obrigada também ao doutor Nelson pela entrevista. Uma boa tarde para vocês.